Capítulo 25. Sinal vermelho, a mão comprida que se estende. Quando Canela chegou às 9 da manhã à casa, ele não estava sozinho. Sua mãe, noz moscada a casaca, estava sentada no banco do carona. Fazia mais de um mês que ela não aparecia. Da última vez, também veio com Canela sem avisar. Naquele dia, tomamos um café da manhã simples e conversamos por cerca de 1 hora sobre banalidades. Depois ela foi embora. Canela colocou o terno no cabide, foi até a cozinha preparar chá preto e uma torrada para noz moscada, que ainda não tinha comido nada. Ele estava ouvindo a fita com um concerto grosso de Handel. Só ouvia essa fita nos últimos 3 dias. A torrada que ele preparava era muito bonita e parecia até aquelas de catálogo de gastronomia. Enquanto Canela arrumava a cozinha, como sempre, noz moscada e eu tomamos chá à mesinha frente a frente. Noz moscada comeu só uma torrada, passando uma camada fina de manteiga. Lá fora caía uma chuva gelada que parecia neve meio derretida. Noz moscada não falou muito e eu também não. Só conversamos um pouco a respeito do tempo. Ainda assim, por sua fisionomia e seu tom de voz, percebi que ela tinha um assunto para tratar comigo. Ela comia devagar, partindo com a mão a torrada em quadradinhos do tamanho de um selo. De vez em quando, olhávamos pela janela a chuva que caía lá fora como se fosse uma velha conhecida. Quando Canela terminou de arrumar a cozinha e passou a ajeitar a sala, noz moscada me levou para a sala de ajustes, que era quase igual ao do estúdio dela de Akasaka. O tamanho e o formato eram praticamente idênticos. Na janela havia uma cortina dupla, assim como no estúdio de Akasaka, e o interior era sempre escuro. A cortina só era aberta cerca de 10 minutos por dia quando Canela limpava a sala. Havia um sofá de couro, um vaso de vidro com flores sobre a mesa e também uma luminária alta de chão. No centro da sala encontrava-se uma grande mesa e sobre a superfície tesouras, retalhos de pano, caixas de madeira com linhas e agulhas, além de lápis e livros de design com croquis de moda. Havia também ferramentas especializadas que eu não sabia como se chamavam nem para que serviam. Na parede, um grande espelho de corpo inteiro. Num dos cantos da sala, tinha até um biombo onde as pessoas podiam trocar de roupa. As clientes que vinham à casa eram convidadas a passar para essa sala. Não sei por que eles fizeram uma sala exatamente igual à de ajustes original. Afinal, esse disfarce era desnecessário nessa casa. Talvez eles, ou as clientes, estivessem acostumados demais com a configuração do estúdio de Akasaka e não cogitaram outra decoração. Talvez até questionassem: qual o problema de ser igual? De qualquer maneira, eu gostava desta sala e senti até uma estranha sensação de segurança por estar rodeado de ferramentas de corte e costura. Era uma sala bem surreal, mas com certa naturalidade. Noz moscada pediu para que eu me sentasse no sofá de couro e se sentou ao meu lado. Como você está? Nada mal, respondi. Noz moscada usava um conjunto de jaqueta e saia de cor verde vívida. A saia era curta e os grandes botões hexágonos da jaqueta chegavam até a altura do pescoço como as antigas jaquetas de estilo Nehru.
com ombreiras do tamanho de pãezinhos. Ao reparar em suas roupas, eu me lembrei de um filme que tinha visto alguns anos atrás. Era um filme de ficção científica que se passava num futuro próximo, e as mulheres da cidade do futuro costumavam usar roupas como aquela. Noz Moscada usava grandes brincos de plástico da mesma cor da roupa. Como aquele verde era profundo e peculiar, parecendo uma combinação de várias cores, talvez os brincos fossem feitos por encomenda. Ou talvez o conjunto fosse feito por encomenda para combinar com os brincos, como um recuo na parede construído de acordo com o formato da geladeira. Não deixa de ser uma boa comparação, pensei. Noz Moscada usava óculos escuros quando chegou, apesar do dia chuvoso, e as lentes também eram verdes, assim como a meia calça. Hoje deveria ser o dia do verde. Ela pegou um cigarro da bolsa, colocou na boca, torceu os lábios de leve e acendeu com o isqueiro com movimentos suaves como sempre. O isqueiro não era verde, era o mesmo de sempre, de ouro, de formato fino e com aparência de caro. O dourado combinava muito bem com o verde. Em seguida, Noz Moscada cruzou as pernas enfiadas nas meias calças verdes. Ela examinou com cuidado os joelhos e ajeitou a barra da saia. Depois olhou para meu rosto como se ele fosse uma extensão do seu joelho. Nada mal, repeti. O mesmo de sempre. Noz Moscada acenou com a cabeça. Você não está cansado? Não precisa tirar uns dias de descanso? Não estou cansado a esse ponto. Acho que aos poucos me acostumei com o trabalho. Agora faço com mais facilidade. Noz Moscada não falou nada a respeito. A fumaça do cigarro subiu ligeiramente em linha reta e, como uma corda indiana, foi sugada pelo exaustor do teto, que me parecia o exaustor mais silencioso e potente do mundo. E com a senhora? Tudo bem? Perguntei. Comigo? Não está se sentindo cansada? Noz Moscada me encarou. Eu pareço cansada? Pela primeira vez naquele dia, ela me pareceu cansada. Quando fiz o comentário, ela soltou um suspiro curto. A edição que saiu hoje daquela famosa revista semanal trouxe outra matéria sobre esta casa. Sabe, uma continuação para o mistério da Casa dos Enforcados. Poxa vida, parece título de filme de terror. É a segunda matéria? Sim, é a segunda matéria da série, explicou Noz Moscada. Na verdade, também saiu uma matéria relacionada em outra revista, mas, por sorte, ninguém percebeu a relação entre uma e outra. Pelo menos, por enquanto. E a equipe de reportagem descobriu alguma coisa sobre nós? Noz Moscada estendeu a mão e apagou o cigarro com cuidado. Depois, balançou a cabeça de leve. Os brincos verdes balançavam como borboletas no início da primavera. A matéria não fala nada demais, respondeu. Ninguém descobriu quem somos, nem o que fazemos aqui. Acrescentou depois de uma pausa. Vou deixar a revista. Se tiver interesse,
Você pode ler depois. A propósito, um passarinho me contou que você tem um cunhado que, por acaso, é um político jovem e famoso. É verdade? Infelizmente, sim. Ele é o irmão mais velho da minha esposa. Irmão mais velho da sua esposa que está sumida? Perguntou ela para confirmar. Exatamente. Será que ele sabe o que você faz aqui? Ele sabe que venho todos os dias e que faço alguma coisa aqui. Até contratou alguém para investigar. Pelo jeito, estava preocupado com o que eu andava fazendo. Mas acho que não descobriu mais nada além disso. Noz Moscada refletiu um pouco sobre a minha resposta antes de levantar a cabeça e perguntar. Você não gosta muito do seu cunhado, certo? Não gosto muito. E ele também não gosta muito de você? Pois é, também não gosta. E agora ele está preocupado com o que você anda fazendo aqui. Disse Noz Moscada. Por quê? Se alguém descobrir que estou envolvido com alguma atividade suspeita, ele pode se ver envolvido em um escândalo. Como ele é o homem do momento, é natural se preocupar com isso. Então não existe risco de seu cunhado vazar informações sobre nós para a imprensa? Para ser sincero, não sei o que Noburo Vatai está pensando, mas analisando a questão de maneira racional, acho que ele não teria nada a ganhar fazendo isso. Acho que ele preferiria resolver as coisas em segredo, sem chamar a atenção de ninguém. Noz Moscada ficou girando o isqueiro de ouro entre os dedos por um longo tempo. Ele parecia um catavento dourado num dia com pouco vento. Por que você não contou para nós sobre seu cunhado? Perguntou Noz Moscada. Não foi só para vocês? Não costumo contar sobre meu cunhado para ninguém. Nunca me dei bem com ele e hoje temos uma relação praticamente de ódio. Não tive intenção de esconder, só achei que não valia a pena falar. Noz Moscada soltou um suspiro um pouco mais longo. Mas você deveria ter contado. Talvez, admiti. Como você deve imaginar, algumas das nossas clientes circulam pelo mundo da política e das finanças. São pessoas muito poderosas, pessoas famosas em diversas áreas. A privacidade de todas precisa ser preservada, custe o que custar, e para isso tomamos cuidados extremos. Você sabe disso, não sabe? Assenti. Canela investiu muito tempo e esforço para construir sozinho aquele sistema complexo e sofisticado de segurança. Todas aquelas empresas de fachada, todos aqueles disfarces no livro-caixa, o estacionamento do hotel de Akasaka para manter o anonimato, o controle rigoroso das clientes, o controle do fluxo de entrada e saída de dinheiro, o projeto desta casa,
Tudo isso forma um labirinto que saiu da cabeça do Canela. E até agora, esse sistema funcionou quase que perfeitamente de acordo com o planejamento dele. Claro que é oneroso manter esse sistema funcionando, mas dinheiro não é o problema. O importante é que nossas clientes tenham a sensação de que estão totalmente protegidas. Está sugerindo que a situação está ficando perigosa? Infelizmente, sim. Ela pegou o maço de cigarros e retirou um, mas demorou para acendê-lo. Apenas ficou com ele entre os dedos. E para piorar, eu tenho um cunhado que é relativamente famoso na política, o que pode tornar o escândalo ainda maior, certo? Isso mesmo, anuiu Noz Moscada, torcendo os lábios de leve. E o que Canela acha da situação? Ele ainda está em silêncio. Como uma grande ostra no fundo do mar, mergulhou em si mesmo, fechou bem a porta e está refletindo. Os olhos de Noz Moscada encaravam com firmeza os meus. Depois, ela acendeu o cigarro como se tivesse se lembrado dele. Sabe, até hoje penso muito no meu marido. Por que ele foi assassinado daquela maneira? Por que o assassino teve que deixar o quarto do hotel todo ensanguentado, retirar os órgãos e sumir com eles? Por mais que eu pense, não consigo encontrar uma resposta. Meu marido não merecia uma morte tão cruel como aquela. Mas não se trata só da morte do meu marido. Ao longo da minha vida, houve diversos acontecimentos inexplicáveis. Por exemplo, a paixão intensa pela moda que nasceu dentro de mim e que desapareceu do nada. A mudez repentina de Canela, meu envolvimento com esse trabalho estranho. Todas essas coisas estavam tramadas desde o início com precisão para que eu estivesse aqui, fazendo o que estou fazendo. Não consigo afastar essa ideia da mente por mais que eu queira. Tenho a impressão de que estou sendo manipulada por uma mão comprida que se estende de algum lugar distante. Sinto que minha vida é apenas uma passagem para permitir o acesso dessas coisas. Da sala ao lado, dava para ouvir o som baixinho do aspirador de pó. Canela estava fazendo a limpeza de maneira caprichada e sistemática, como sempre. Você nunca se sentiu dessa forma? Perguntou Noz Moscada. Não acho que me envolvi em vários acontecimentos por uma força externa. Estou aqui porque precisava estar aqui, respondi. Para encontrar comigo tocando a flauta mágica. Das ist mehr als Kränkung. Mehr als Tod.
Você busca algo, disse ela, descruzando e cruzando as pernas enfiadas nas meias calças verdes. E tudo tem seu preço. Eu continuei calado até que Noz Moscada anunciou sua decisão. Resolvemos cancelar as visitas por enquanto. Foi decisão de Canela. Com as matérias da revista e o surgimento do seu cunhado, o sinal mudou de amarelo para vermelho. Cancelamos todas as visitas a partir de hoje. Por enquanto, quer dizer, quanto tempo? Até que Canela consiga recuperar o sistema que está apresentando problemas. Assim que tivermos a certeza de que não há mais perigo. Sinto muito, mas não queremos correr nenhum risco, por menor que seja. Canela vai continuar frequentando a casa normalmente, mas as clientes não vão vir mais. Quando Canela e Noz Moscada partiram, a chuva que começara pela manhã tinha parado completamente. Compenetrados, 4 ou 5 pardais batiam as asas em uma poça d'água do estacionamento. Depois que o Mercedes conduzido por Canela desapareceu e o portão elétrico se fechou devagar, me sentei à beira da janela e contemplei o céu nublado de inverno entre os galhos das árvores. E me lembrei da mão comprida que se estendia de algum lugar distante, mencionada por Noz Moscada. E imaginei a mão sendo estendida de dentro da nuvem escura e baixa, como uma ilustração sinistra em um livro infantil. Capítulo 26. O que arruína fruto maduro. Às 9h50 da noite, me sentei à frente do monitor e liguei o computador de Canela. Inseri as senhas e consegui acessar o programa de mensagens. Em seguida, esperei até às 10 horas, inseri um número na tela e escolhi a opção de ligar a cobrar. Alguns minutos depois, apareceu uma mensagem confirmando que minha ligação tinha sido aceita. E assim, fiquei frente a frente com Noburo Vataya, separado por uma tela de computador. A última vez que tinha falado com ele fora no verão anterior, no hotel em frente à estação de Shinagawa, na presença de Mao Takano. Ao fim de uma conversa sobre Kumiko, ele se retirou sem falar nada. Aquele encontro não tinha servido para diminuir o ódio entre nós. Desde então, nunca mais nos falamos. Na época, ele ainda não era político e eu não tinha o hematoma no rosto. Pareciam acontecimentos de uma vida passada. Primeiro escolhi a opção de enviar. Controlei a respiração, como se fosse dar um saque numa partida de tênis, e coloquei as mãos sobre o teclado.
Fiquei sabendo que você deseja que eu saia desta casa porque está interessado em comprar o terreno. Se eu concordar, você poderia pensar em devolver Kumiko para mim. É verdade? Pressionei a tecla para enviar minha mensagem. Depois de um tempo, recebi a resposta. As palavras apareceram rapidamente. Primeiro quero esclarecer o mal-entendido. Eu não decido se Kumiko vai voltar ou não para você. Essa decisão cabe a ela. Você deve ter confirmado com os próprios olhos quando trocou mensagem com ela. Kumiko não está confinada. Eu só ofereci um lugar para ela e estou lhe dando abrigo como irmão. A única coisa que posso fazer é convencê-la a falar com você. E fiz isso, providenciando um encontro virtual entre os dois. Na prática, é tudo o que posso fazer. Escolhi o modo enviar. Minha condição é bem clara. Se Kumiko voltar para mim, abandono minhas atividades atuais nesta casa. Se não voltar, continuo. Essa é a minha única condição. A resposta de Noburo Vataya foi bastante clara. Não quero ser repetitivo, mas isso não é uma negociação. Você não está em posição de ditar condições. Estamos falando apenas de possibilidades. Se você concordar em sair da casa, naturalmente vou tentar convencer Kumiko a voltar para você. Mas não garanto nada. Ela é uma mulher adulta e toma as próprias decisões. Não posso obrigá-la a fazer nada. Agora, se você continuar frequentando esta casa, saiba que Kumiko nunca mais vai voltar para você. Pode ter certeza. Isso eu garanto. Comecei a digitar. Veja bem, você não precisa me garantir nada. Sei muito bem no que você está pensando. Você quer que eu saia da casa. Quer muito. Agora, mesmo que eu saia, você não pretende convencer Kumiko a voltar para mim. Você nunca teve a intenção de abrir mão dela. Acertei, não é? A resposta foi rápida. Naturalmente, você tem toda a liberdade para pensar como quiser. Não posso impedir isso. Sim, eu tenho toda a liberdade para pensar como quiser, com a minha cabeça. Digitei. Sabe, você está enganado quando diz que eu não estou em posição de ditar condições. Você quer muito saber o que estou fazendo aqui. Como ainda não descobriu, você está irritado, não é? Desta vez, Noburo Vataya demorou para responder como se quisesse me irritar. Ele estava me mostrando que continuava tranquilo. Acho que você ainda não entendeu bem a situação. Para ser mais exato, acho que você está superestimando seu poder. Não sei o que você está fazendo aí, nem quero saber. Só que agora que conquistei uma boa posição social, não gostaria de ver meu nome envolvido com problemas insignificantes e, para isso, pensei em colaborar do meu jeito na questão de Kumiko. Mas, se você pretende rejeitar minha proposta, tudo bem. De agora em diante, só vou pensar em proteger minha própria pele sem me preocupar com você. Essa será a nossa última conversa e você nunca mais vai falar com Kumiko. Se você não tem mais nada a me dizer, gostaria de encerrar por aqui. Tenho um compromisso. Não, nós ainda não terminamos. Nossa conversa ainda não terminou. Já falei para Kumiko. Estou me aproximando cada vez mais do cerne das coisas. Nesse 1 ano e meio, não parei de pensar no que levou Kumiko a sair de casa. Enquanto você ficava cada vez mais famoso como político, eu refletia num lugar escuro e silencioso. Pensei em 1000 possibilidades e teorias. Como você sabe, não consigo pensar muito rápido, mas como eu tinha tempo de sobra, pensei em muitas coisas de verdade. E a certa altura cheguei à seguinte conclusão.
Deve existir um grande segredo por trás do sumiço repentino de Kumiko. E enquanto eu não desvendar esse mistério, ela não voltará para mim. Acho que você tem a chave do segredo. Quando encontrei você no verão passado, eu disse que sabia muito bem o que havia por trás da sua máscara e que, se eu quisesse, podia tornar isso público. Para falar a verdade, naquela hora eu estava só blefando. Eu não tinha nenhuma prova. Só queria deixar você abalado. Mas eu estava certo. Estou chegando cada vez mais perto da verdade e você deve estar percebendo isso. Então, quer saber o que estou fazendo e pretende comprar o terreno por uma fortuna. Estou errado? Seria a vez de Noburo Vataya. Cruzei os dedos e segui as palavras que apareceram na tela. Não estou entendendo direito o que você quer dizer. Parece que estamos falando línguas diferentes. Como eu disse antes, Kumiko estava insatisfeita com você, arrumou outro homem e saiu de casa. E ela quer o divórcio. É um final infeliz, mas acontece com frequência. Só que você inventa todo tipo de motivos estranhos para tornar a história cada vez mais confusa. Não passa de perda de tempo para ambas as partes. De qualquer maneira, desconsidere a possibilidade da compra do terreno por minha parte. Lamento, mas aquela proposta não está mais de pé. Como você deve saber, hoje uma revista semanal publicou uma nova matéria sobre a casa. Pelo visto, o terreno começou a chamar a atenção demais e, a esta altura, não posso mais ter o meu nome envolvido com ele. E, segundo minha fonte, sua atividade nesta casa já está chegando ao fim. Parece que você se encontrava com fiéis ou clientes, ou seja lá o que for, oferecia algo e recebia em troca uma quantia em dinheiro. Mas essas pessoas não vão mais procurar você. É muito arriscado. E se você não for procurado, não vai ter renda. Logo, não vai mais conseguir pagar as prestações mensais e, cedo ou tarde, vai precisar abrir mão do terreno e da casa. Eu só preciso esperar essa hora. Só preciso esperar o fruto maduro cair da árvore, não? Era a minha vez de dar um tempo. Tomei um gole do copo de água que tinha preparado e reli algumas vezes a mensagem de Noburo Vataya. Em seguida, digitei sem pressa. Você tem razão. Não sei até quando vou conseguir manter aquela propriedade. Mas, veja bem, ainda tenho alguns meses antes de ficar sem dinheiro. Nesse meio tempo, posso fazer muitas coisas. Coisas que você não consegue nem imaginar. Não estou blefando. Vou dar um exemplo. Você não anda tendo pesadelos ultimamente? Pela tela eu conseguia sentir o silêncio de Noburo Vataya como uma força magnética. Olhei fixamente o monitor, apurando meus sentidos. Tentei ver se percebia qualquer abalo emocional em meu interlocutor, por menos que fosse. Mas foi impossível. As palavras começaram a surgir no monitor. Desculpe, mas essas ameaças não me atingem. Você pode registrar essas bobagens sem sentido na sua agenda e guardar para seus generosos clientes que devem suar frio e pagar uma fortuna para ouvir isso. Claro, se eles voltarem, é perda de tempo continuar essa conversa. Gostaria de encerrar por aqui. Como já disse, tenho compromisso. Digitei. Espere um pouco. Primeiro veja o que tenho para dizer. Não é algo ruim, você não vai perder nada esperando mais um pouco. Preste atenção. Eu posso livrar você dos pesadelos. Por isso, você resolveu negociar comigo, não foi?
De minha parte, só quero que Kumiko volte. Essa é a minha proposta. Que tal? Gostou? Entendo que você queira me ignorar. Entendo muito bem que você não queira negociar comigo. Naturalmente, você tem toda a liberdade para pensar como quiser. Não posso impedir isso. Você deve me considerar um zero à esquerda, mas lamento dizer que não sou assim. Você deve ser bem mais poderoso do que eu, reconheço. Mas você também precisa dormir à noite e, ao dormir, vai sonhar. Isso eu garanto. E você não consegue escolher que tipo de sonho vai ter, não é? Eu tenho uma pergunta. Quantas vezes você troca de pijama numa noite? Você tem tempo de lavar todos eles? Eu parei de digitar. Inspirei e expirei lentamente o ar. E verifiquei mais uma vez o que tinha digitado. Em seguida, procurei as palavras para continuar. Conseguia sentir algo se mexer silenciosamente dentro da caixa, nas trevas que havia por trás do monitor. Eu estava me aproximando dele pela conexão do computador. Hoje tenho uma vaga ideia do que você fez com a irmã mais velha de Kumiko antes que ela morresse. Não estou mentindo. Você arruinou muitas pessoas até agora e vai continuar arruinando. Mas você não consegue se livrar do sonho. Por isso, é melhor você desistir e me devolver Kumiko. É só o que eu quero. E é melhor você parar de fingir para mim. É inútil fazer isso. Afinal, com certeza estou chegando perto do segredo escondido por trás da sua máscara. No fundo do coração, você está com medo. É melhor não disfarçar seu sentimento. Noburo Vataya cortou a conexão praticamente no mesmo instante em que apertei o botão enviar, indicando que tinha terminado minha mensagem. Capítulo 27. Orelhas triangulares, sinos de trenó. Eu não precisava ter pressa para voltar para casa. Como já imaginava que chegaria tarde, tinha colocado ração para 2 dias no comedouro de Bonito antes de sair pela manhã. O gato talvez não gostasse, mas pelo menos não passaria fome. Eu senti um desânimo diante da ideia de voltar para casa passando pelo beco e pulando o muro. Para ser sincero, não tinha nem certeza se conseguiria pular o muro. A conversa com o Noburo Vataya me deixou exausto. Todos os membros do meu corpo estavam pesados e minha cabeça não estava funcionando direito. Por que aquele homem sempre me deixava tão esgotado? Eu queria me deitar e dormir. Podia tirar um cochilo e voltar para casa depois. Peguei um cobertor e um travesseiro do armário, ajeitei o sofá da sala, apaguei as luzes, me deitei e fechei os olhos. Antes de dormir, pensei um pouco em Bonito. Eu queria pegar no sono pensando no gato. Afinal, ele tinha voltado para casa. Ele estava em um lugar bem distante e tinha conseguido voltar para mim. Ele deveria ser uma espécie de bênção. De olhos fechados, pensei em silêncio na sensação macia da almofada das suas patas, nas suas orelhas triangulares, frias, na sua língua rosada. Imaginava ele dormindo enrolado, quietinho. Conseguia sentir seu calor na palma da minha mão e ouvir sua respiração regular. Eu estava mais agitado do que normal, mas logo adormeci. Tive um sono profundo, mas não sonhei. No entanto, despertei de repente no meio da noite.
Tive a impressão de ter ouvido um som de sinos de trenó ao longe, como uma música de fundo de Natal. Um som de sinos de trenó? Eu me sentei no sofá e peguei às apalpadelas o relógio de pulso que deixara sobre a mesa. Os ponteiros luminosos indicavam 1h30. Eu tinha dormido mais profundamente do que imaginava. Prestei atenção no barulho, mas só ouvi o som seco e baixinho das batidas do meu coração. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Talvez tivesse sido apenas impressão. Talvez eu tivesse sonhado sem perceber. Ainda assim, para ter certeza, resolvi dar uma olhada na casa toda. Coloquei a calça e fui até a cozinha na ponta dos pés. Quando saí da sala, o som ficou mais nítido ainda. Parecia mesmo o som de sinos de trenó. Vinha da salinha de Canela. Fiquei de pé diante da soleira, prestando atenção no som e bati à porta. Talvez Canela tivesse voltado enquanto eu dormia, mas ninguém respondeu. Abri a porta só um pouquinho e dei uma espiada pela fresta. Vi uma luz branca no meio da escuridão, na altura da minha cintura. A luz tinha um contorno quadrado. Era a luz do monitor. O som que parecia de sinos era o sinal sonoro de descagem da máquina, um sinal que eu nunca tinha ouvido antes. O computador estava me chamando. Como se estivesse sendo guiado, me sentei à frente da luz e li a mensagem que aparecia. Você está acessando o programa Crônica do Pássaro de Corda. Selecione um dos arquivos de 1 a 16. Alguém tinha ligado o computador e acessado o arquivo chamado Crônica do Pássaro de Corda. Não havia ninguém na casa além de mim. Será que alguém tinha ligado o computador remotamente? Nesse caso, só poderia ter sido o Canela. Crônica do Pássaro de Corda? O sinal sonoro de descagem alegre e leve, que lembrava o chacoalhar dos sinos de trenó, continuou tocando sem parar, como se fosse manhã de Natal. Parecia pedir uma escolha minha. Hesitei um pouco e selecionei o número 8 sem um motivo especial. O sinal sonoro parou e apareceu um texto na tela, como se um pergaminho fosse desenrolado.